minha vida, na vida da igreja, dos jovens, do louvor, e vai continuar sempre agora. Deus continue te usando. Amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aleluia. Tudo que você vê de bom em mim, saiba que é Cristo. E tudo que você vê de pior, de mal, saiba que é mim mesmo. Porque de mim mesma, irmão, de mim mesma não tenho nada. Eu sou hipócrita, eu sou falha, sou pecadora. Mas todavia, quando a gente se coloca à disposição do serviço do reino e a gente se coloca à disciplina para obedecer na palavra do Senhor Jesus e fazer com que o nome dele seja propagado de forma limpa, justa e fiel, Deus, ele se compromete com essa pessoa. E eu não trago esse mérito para a minha vida. Eu tributo toda honra e toda glória a Deus e àquela que um dia pagou um preço para que eu esteja aqui nesse dia de hoje, honrando com fidelidade o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, abra as vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21. Aleluia. Onde tem por tema a mulher cananeia, em algumas tradições, ou mesmo a mulher estrangeira, dependendo da sua tradução aí, da sua Bíblia. E diz assim: e, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Seja isso feito para consigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha daquela mulher, a palavra vai dizer que ela ficou curada, ficou sã. Aleluia. Soberano Deus e maravilhoso Pai, graças nós te damos, Jesus, nesse dia de hoje por tudo, por tanto, Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, a tua palavra foi lida aqui agora, Senhor Jesus. Ah, Deus, o Senhor já se falou, já se manifestou, já se mostrou neste lugar. Fala conosco agora através da tua santa e poderosa palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, não segundo a nossa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Faz a primazia neste lugar, Senhor. Abre o céu, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Derrama da tua Shekinah, derrama da tua provisão, derrama da tua graça. Aleluia, Senhor Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, passeia no meio do teu povo. Enquanto essa palavra for ministrada aqui, Senhor Jesus, repreenda o devorador da palavra, repreenda o roubador. Espírito de dispensão, caia por terra. Que viemos tomar posse da tua palavra, Senhor Jesus, e sairmos daqui edificados, alimentados para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Uma passagem muito
conhecida de prática da igreja. Quem nunca ouviu falar da mulher cananeia? Quem nunca ouviu falar dessa passagem aqui? Nós já ouvimos sim, por diversas vezes, se não aqui, em outros lugares. Mas eu tenho por certo que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Aleluia. E todas as vezes, quando Deus traz a mesma palavra, Ele traz uma palavra, mas com um sentido agora, para esse tal momento presente, para essa situação presente que você está vivendo. Ele quer falar no dia de hoje, Ele quer falar novamente. Aleluia. E aqui nós temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Não está nítido quem escreveu, mas o povo antigo atribuiu esse Evangelho a Mateus. Foi escrito em meados de 50 a 75 anos depois de Cristo. Aleluia. E esse propósito, essa finalidade para com a qual Mateus escreveu este Evangelho, aleluia, foi para apresentar Jesus agora como o Messias, o Salvador, para o povo judeu, para o povo gentil, para apresentar agora Jesus agora a todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como já falei, nós estamos de um texto bastante conhecido, a mulher cananeia, conhecida também como a mulher cirofenícia, porque ela morava ali na região de Tiro e Sidom, próximo ali à província de Fenícia. Então ela tem esse título da mulher cirofenícia. E certa ocasião Jesus estava passando próximo àquela região ali, e aquela mulher simplesmente chegou até Jesus ali, clamando a Ele, pedindo socorro, que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Aleluia. Essa mulher aqui mencionada na Bíblia, ela fazia parte do povo cananeu. E esse povo cananeu, ele tinha uma certa religião, onde ele não tinha o nosso Jesus Cristo reconhecido como o nosso Senhor e Salvador. Eles adoravam, atribuíam cultos racionais ali a deuses estranhos, a Deus oculto. E essa mulher, ela não fazia parte da nova aliança, ela não fazia parte da promessa ali, onde Jesus estava indo ter ali com o povo de Israel. E Jesus passando ali naquela região, ela reconheceu Jesus como filho de Davi. E ela agora começa a clamar. E à medida que ela clama, a palavra vai dizer que os discípulos então já se incomodou ali com aquele clamor da mulher. E a palavra é tão enfática, é tão detalhada, que ela vai falar que Jesus silenciou. Ele não respondeu nada. Mas só voltando aqui à origem daquela mulher cananeia, onde eles tinham deuses estranhos, deuses Baal, cultuava a Deus da tempestade, e que não fazia parte agora dessa promessa, dessa aliança, dessa novidade de vida agora em Cristo Jesus. Era um povo corrupto, um povo que eles usavam criança como sacrifícios ali em rituais. Eles praticavam imoralidade sexual, praticavam incesto. Para quem não conhece, incesto é quando a pessoa tem relação sexual com um parente próximo. Exemplo, pai com uma filha, um primo com uma prima. Isso é denominado incesto. E aquilo não caía agradável às narinas do Senhor Jesus. E Deus abominava aquela prática. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela mulher avista Jesus, reconhece Ele como filho de Davi, como o Senhor. E o que me admira é que quando essa mulher, ela sendo cananeia, não pertencente ao povo judeu, ela reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Muitos de nós, muitos hoje, não tem essa sensibilidade de o reconhecê-lo como o Senhor, como Jesus, como filho de Davi.
que ela o reconheceu como filho de Davi, como o Senhor. E ali ela clama, querido. A palavra clamar, ela tem o seu significado como seu ápice de desespero. O clamor é identificado como um gesto de socorro quando você não tem mais recurso nenhum, quando você se depara diante de uma situação onde você olha para os quatro cantos e não tem mais o que fazer. Então, quando chega essa situação onde não tem mais o que fazer, você tem por duas uma: ou você se recua, espera a tempestade passar por cima de você e se dá por vencida, ou você se rasga na presença do Senhor Jesus, clama a Ele com seu espírito de alma e coração. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela identificou o problema da filha dela. Ela sabia que aquele problema que aquela filha dela sofria não era uma situação patológica, não era uma situação que ela poderia correr no médico e contar ao médico o problema que aquela filha tinha por certo, demônio que até pegava ela, que maltratava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou um pouco gripada, estou um pouco cansada. Aleluia. Então, ela não tinha com quem correr. Ela não poderia pedir socorro àqueles deuses, porque demônio não expulsa demônio. Ela simplesmente teve a sorte, a oportunidade de ver Jesus passar por aquele lugar. Aquela foi a oportunidade ímpar que ela precisava, querido. E pelo fato dela reconhecer e começar a clamar, ela já quebrou um protocolo ali, ela já quebrou um princípio. Aleluia, e isso é tão lindo quando a gente vê os não cristãos reconhecendo o poderio, a soberania, o potencial que o nosso Deus tem, atribui a Ele esse poder que é só dele. Glória a Deus. E ela clama, e ela o reconhece, o Jesus, como filho de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certamente, se ela foi até Ele, de certo modo ela já ouviu falar alguma coisa do tipo, algo relacionado. E quando ela foi, e quando ela teve essa oportunidade, ela não se hesitou em fé, ela não se hesitou em clamar, ela não se hesitou em se prostrar, ela não se prostrou em se humilhar, em um reverencial. Identificando, como eu falei aqui, o problema da filha dela, ela falou: só tem uma solução. Já que os deuses que eu oculto, presto serviço, até hoje, no dia de hoje, não fez nada. Certamente este homem, que é conhecido como filho de Davi, o Senhor, Ele fará. E ela vai e reverencia Ele. A Bíblia diz que diante daquele clamor agora, foge a figura feminina. Isso eu estou dizendo, né? Lendo a palavra do Senhor Jesus e conjecturando esta palavra. Agora foge aquela figura feminina e entra em cena o desejo de uma mãe desesperada. Entra em cena o coração de uma mãe que arde, queima por uma libertação, por um sofrimento de uma filha que há anos vem sendo possessa, vem sendo humilhada, vem sendo ali destruída pelas mãos do demônio de Satanás. E agora ela se rasga, se lança na presença, não se hesita, querido. O coração de mãe falou mais alto, o amor de mãe falou mais alto. Eu fico pensando assim, talvez não seja nem tamanha fé, mas o amor, querido, o desejo, o anseio da mãe. Qual mãe que vê um filho numa situação deplorável, numa situação que está se desencadeando uma perdição, vai simplesmente cruzar os braços e esperar o término daquela alma, daquela vida? Uma mãe sendo mãe jamais entrará na zona de conforto
conforto e vai esperar até que o arrebatamento venha para aquela vida. Não, mas ela simplesmente, ela se posiciona diante do grande eu sou e se derrama na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu fico aqui observando a postura dos discípulos, conhecendo Jesus de andar. Eles vão pedir Jesus agora, mestre, despede, está chamando a atenção dos outros, como se todas as vezes quando uma pessoa chegasse próximo do Senhor Jesus, fosse despedido sem antes receber. Eles nunca viu isso. Nenhuma alma que se achegue diante do Senhor Jesus, querido, é a própria palavra que vai dizer. Ele não despede de mão vazia. E não seria aquela mulher simplesmente por ela ser sirofenícia, simplesmente por ela ser cananeia, simplesmente por ela estar fora da promessa. Não, porque quando há um coração quebrantado, quando há fé, quando há um reconhecimento do poderio, o Senhor Jesus, Ele mesmo faz de propósito quebrar protocolos. Ele quebra o protocolo mesmo e abençoa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra vai dizer. Mas ele não lhe respondeu palavra. Eu fico aqui imaginando o desespero daquela mulher, sendo ali a única oportunidade agora, já o reconheceu como Jesus, como o Senhor, já clamou ali, e de repente, Jesus simplesmente se cala diante do desespero daquela mulher. Jesus silenciou, querido. Ai, nossa, que Jesus rude. Não, calma que vem mais. Jesus silenciou, sim. Ele simplesmente silenciou. Mas aquele silêncio, creio eu que foi proposital. Jesus queria mais daquela mulher. É assim comigo e com você. Muitas vezes nós clamamos hoje, muitas vezes nós oramos hoje, e nós não vemos o agir do Senhor Jesus. Nós não conseguimos ver, através dos nossos olhos carnais, o mover de Jesus. E nós tenhamos como Jesus não ouviu, Jesus não respondeu, porque não é de fato, é para ser. Mas, irmão, nota bem que aquela mulher incessantemente, ela foi incisiva, ela clamou. Só que aquele silêncio, Jesus queria mais. Quando Jesus silencia, Jesus está falando assim, olha, eu sei que você tem mais. Você tem potencial de clamar, você tem potencial de jejuar, você tem potencial de fazer um propósito. Você tem mais, eu quero mais, eu quero mais da sua fé. Você já não reconheceu que eu sou o Cristo? Você já não reconheceu que eu sou o Senhor, o Salvador, o Filho de Davi? Então eu quero mais de você. Exercite a tua fé. Aleluia. Aleluia. E olha o que Jesus vai dizer, né? Quando os discípulos pedem para ele dispensar aquela mulher, né? Despede-a, porque ela vem chamando a atenção de quem está do lado, que está próximo. Aí Jesus vem e fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus fala isso, que ele não foi enviado, que ele foi enviado ali para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquela mulher, ela poderia simplesmente cessar o seu pranto, pegar ali os seus anseios e voltar para a sua casa conformada, que de fato ela não fazia parte, de fato ela não é pertencente a esse povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus em Mateus mesmo, no Evangelho de Mateus 10, 5, não precisa abrir. Quando Jesus ele fala isso, que ele não foi enviado, que ele foi enviado senão
aos povos de Israel, ele está trazendo consigo uma instrução que o pai dele deu. Quando Deus o enviou, ele já foi munido de instruções a qual povo ele seria lhe direcionado. Não diferente quando Jesus agora chama os seus discípulos, aqui em Mateus 10, 5, onde vai dizer, né, que Jesus chama os 12 discípulos e fala assim: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando assim, né, para aqueles discípulos. Assim como quando eu enviei vocês, não entrassem em lugares que não eram pertencentes, que não era para levar, assim, eu sou dessa mesma forma. Eu tenho uma ordem a obedecer. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aquela mulher, ela poderia simplesmente até mesmo se revoltar. Que Jesus é esse que nega caridade ao humano? Que Jesus é esse que nega um favor? Que Deus é esse? Mas não, ela não murmurou não, muito pelo contrário. Olha o que a palavra vai dizer. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você vê a diferença, irmão? Nós, sendo conhecedores da palavra, muitas vezes nós rebeliamos contra Deus. Nós, sendo conhecedores da palavra, o não de Deus muitas vezes confronta o nosso ego. Nós somos pertencentes a essa promessa, e por muitas vezes nós não temos essa humildade que essa mulher cananeia teve. Ao invés de se revoltar, virar as costas e voltar a fazer seus cultos, prestar os seus cultos, as suas promessas, pedir ali os seus deuses estranhos, não, ela não se intimida, agora ela se prostra, ela se reverencia e clama mais uma vez, e se derrete e fala: Senhor, socorre-me. Aleluia. Eu acredito que quando aquela mulher se prostrou, se lançou, e agora lança essa palavra: Senhor, na condição de humildade, socorre-me, porque aquela alma gritava, aquela alma chorava, ela tinha um anseio, ela foi ali com um propósito, ela não foi ali em vão não, querido. Ela não foi ali simplesmente por um pedido, era uma alma que chorava também atrás dela, era uma filha muito preciosa e valiosa. Aleluia. E quando ela agora fala: Senhor, socorre-me, é a alma dela, é o coração dela, não é uma pessoa na figura de uma mãe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ela continua. E Jesus fala assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aleluia, que palavra. Você pedindo pão, e de repente aquele que tem o pão fala assim: não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, querido. Essa resposta, ela parecia dura, parecia perversa, mas no contexto moderno é na verdade uma metáfora que reflete a prioridade da mensagem a qual Jesus foi atribuído a fazer. Ele estava com a mensagem é a palavra que simboliza o pão, e ele tinha um povo destinado a levar essa mensagem. Tinha um povo que tinha essa prioridade, tinha um povo que estava na fila número 1, aleluia, de prioridade. E quando Jesus fala que não é certo ele fazer isso, aleluia, o que mais me chama a atenção aqui é o reconhecimento mais uma vez daquela mulher cananeia. Ela vai falar: sim, Senhor, eu sei disso,
povo da promessa. Ela sabia que ela não fazia parte daquele povo qual estava na prioridade. Ela reconheceu que o povo ali, judeu, o israelita, ali estava ali favorecido. Mas nem por isso ela se recuou. Nem por isso ela falou: não, acabou para mim. A porção é toda desse povo. Mas ela reconheceu sim que não fazia parte desse privilégio. Ela reconheceu que ela não era pertencente. Aleluia. E ela não se ofende não. Muito pelo contrário. E quando ela vem e lança essa palavra, que ela sabe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu acredito que aquilo ali foi o ápice de Deus se inclinar ali, agora, o seu coração para aquela mulher, independentemente de qual religião, de qual povo, de qual credo, de qual crença. Aleluia. E atender aquele pedido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Ela entende por certo que a porção maior está com aquele povo judeu. Ela sabe e entende que a prioridade não é dela, mas ela entende que até mesmo o farelo que sobra para ela, ela tem por certo que daquele farelo ela terá a bênção completa que ela quer. Ela tem por certo que até mesmo aquele farelo é o suficiente para fazer muito mais daquilo que ela está pedindo, pensando. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos o muito, querido. Muitas vezes nós queremos sinais grandiosos e não nos atentamos ao mínimo. E se nós tivermos a humildade de aceitar esse mínimo que essa mulher cananeia teve por certo e teve ali a filha curada, aleluia, quantas bênçãos nós não iríamos contar aqui. É porque nossos olhos estão fitos no extraordinário. E não é pecado nós vivemos o extraordinário, nós conquistarmos bênçãos grandiosas. Não é pecado não. Mas quando nós nos sujeitamos no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Aleluia. Nossos olhos estão fitos apenas no que é grandioso à vista. Quando nós entendermos que essa humildade de pelo menos 1,0000% dessa fatia que Ele tem é o suficiente para operar em nós, no meio da nossa parentela, no meio da nossa família. Aleluia. Nós vamos contemplar grandes coisas no meio de nós. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aí, então o Senhor vira para ela e fala: ó mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande é a tua fé, seja isso feito para consigo, como tu desejas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E desde aquela hora a mulher então ficou curada. A filha da mulher ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, querido, ela traz uma mensagem de fé, uma mensagem de perseverança, de humildade, de buscar o Senhor Jesus. Não importa 1, 2, 3. Eu estou clamando hoje, mas hoje eu não vi ainda. Continue, persevere, continue orando, continue clamando, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele tem prazer em abençoar. O Senhor Jesus, querido, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia. Muitas vezes o Senhor quer testar onde está o meu e o teu coração. Muitas vezes Ele quer testar, nos forjar, quer
estamos pedindo diante do Senhor Jesus. A gente temos que pedir continuamente. E não pedir hoje e continuar em dois pensamentos. Olha o que Mateus 7,7 vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, e o que busca, aleluia, e o que bate a porta, aleluia. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, e o seu filho lhe dará uma pedra? Você está com fome hoje? Será que o seu filho está com fome? Pai, eu quero comer. Você vai virar para o seu filho e falar assim: ai, come capim. Você sendo pai, ai, come terra. Você não vai falar isso para o seu filho. Você não fala. Você acha que você vai chegar com o seu clamor diante do Senhor Jesus e Ele simplesmente vai cerrar o céu e vai falar assim: não vou te atender? Que Deus é esse? Aleluia. E Ele vai falar assim: e pedindo-lhe peixe, e lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. Muitas vezes nós limitamos o poderio de Deus. Eu não canso de dizer isso. Nós limitamos o poderio de Deus segundo as nossas falhas, segundo o que nós achamos no nosso achismo. Nós limitamos aquele que é digno de toda honra e toda glória. Nós queremos comparar Deus muitas vezes com a nossa força, com a nossa condição humana. Se eu pedi hoje, se eu falei hoje com Deus e demorou um certo determinado tempo e até então eu não obtive uma resposta, eu já mudo o meu pedido. E conforme você muda o seu pedido diante de Deus, isso só prova que você está falando para Deus que Ele não está tendo esse potencial de corresponder às suas expectativas. E Deus, irmãos, Ele não é Deus de corresponder à expectativa de homem nenhum. Ele não tem por certo nem por obrigação de corresponder à expectativa humana. Ele é Deus, Ele é Senhor e Salvador. Aleluia. Mas muitas vezes, quando Deus se silencia diante do nosso pedido, diante de um anseio nosso, Ele quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Ele quer que nós subimos mais um nível de fé, de entrega. Ele está falando: sim, filho, eu posso te abençoar, porque eu sou galardoador em abençoar. Mas você pode entregar mais. Você pode descer mais. Você pode buscar mais. Você pode se consagrar mais. Eu tenho bênçãos infinitas para entregar. Mas muitas vezes nós queremos colocar Deus ali na condição de um iFood. Uma coisa muito rápida, muito breve. Não que Ele não responde, porque Ele também é Deus de já. Ele é Deus de repente, sim. Ele é Deus de já, Ele é Deus de repente. Mas muitas vezes aquela oração que ainda não foi respondida, correspondida, Deus está querendo mais entrega. Deus está querendo mais renúncia da nossa parte. Deus está querendo que nós nos humilhamos mais
procura de coração que se humilha. Deus está à procura de um coração que se quebranta. Deus está à procura de coração que o reconhece Ele de longe. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente vê pessoas não cristãos sendo prósperos, alcançando bênçãos, alcançando alguma coisa do tipo que por muitas vezes você já esteve na fila ou está na fila de espera e você vê um ímpio conquistando aquilo que você está colocando no altar do Senhor Jesus. Mas de certa forma aquele ímpio está tendo mais intimidade com o Senhor Jesus, está tendo mais entrega, está reconhecendo mais o poderio dele do que nós, que estamos aqui todos os dias ouvindo, sendo alimentados pela palavra dele. Como está sendo a tua entrega no altar do Senhor Jesus? Como você tem reconhecido o Senhor Jesus? Aleluia. Porque o Senhor já provou aqui que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para operar, para mostrar que Ele está com as mãos estendidas para abençoar. Ele só quer mesmo o coração voltado, reconhecido, grato, humilhado. Aleluia. E entendendo por certo que não é merecedor, mas todavia, ainda uma migalha se Ele liberar do alto dos céus, eu tomo posse, porque é o suficiente. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Lendo essa palavra, Deus me trouxe aqui também, no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Mateus, onde vai falar do centurião de Cafarnaum. Duas passagens semelhantes ali, que Jesus nem vai dizer, vai ficar de uma forma assim, como que eu falo, espantado por tamanha fé. Quando aquele homem vai ao encontro ali de Jesus, pedindo que socorresse aquele servo dele que estava ali, enfermo, pedindo licença. A Bíblia vai dizer aqui: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas libera apenas uma palavra. Você vê aqui, Jesus fala para aquele centurião: eu irei e lhe darei saúde, darei saúde. Glória a Deus. Ele automaticamente reconhece que ele não é digno. Não, Senhor, não precisa esse esforço, não vai, eu sou pecador, imagina. Eu não sou digno da tua presença ilustre na minha casa, mas apenas libera uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Nota, irmão, aqui não é imposição de mãos, não é chegar lá e fazer, é uma palavra. Olha o tamanho da fé desse centurião. E Jesus se espanta diante daquela fé e vai dizer: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé, nem mesmo andando com o meu povo que participou de milagres, viu milagres acontecer diante dos meus olhos. Esse povo que dormiu e acordou comigo, nem mesmo esse povo, dentre eles eu vi tamanha fé. Você está entendendo por que muitas vezes o ímpio consegue e nós cristãos não conseguimos? Porque muitas vezes esse ímpio, quando ele coloca, se aplica o coração diante de Deus, ele vai totalmente desnudado dele mesmo. Ele vai na condição de hipócrita, de pecador, de não merecedor. Ele já entra nessa condição: não mereço mesmo não, Senhor.
uma migalha, aleluia, já é o suficiente. Eu quero te perguntar no dia de hoje, o que tem te separado? O que tem separado você da promessa? O que tem separado você hoje daquela bênção que você tanto espera? O que tem causado essa separação entre você e a promessa? Se for fé, querido, peça a Deus, peça que Ele acrescenta fé. Aleluia. Pede ao Senhor Jesus. A própria palavra já disse que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Aleluia. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Seja perseverante na presença do Senhor Jesus. Seja constante. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele não muda. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer na tua vida. Se Ele fez na vida daquela cananeia, se Ele fez na vida daquele servo, daquele centurião, Ele é o mesmo Deus que pode fazer na minha vida, na vida de um dos meus, na tua vida, na vida da tua parentela, querido. Peça com fé e não duvidando. Peça com fé e não duvidando. Aleluia. Olha o que diz Tiago. Aleluia. Deus me deu essa aqui. Olha o que Tiago vai dizer. Peça, porém, com fé, não Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Você pede hoje aqui e fica, ai meu Deus do céu. Aí você começa a fazer uma dimensão do que você pediu. Aí eu acho que eu pedi muito. Tudo bem, querido, nós não merecemos nada mesmo. Nós não merecemos. Mas limitar o poder de Deus diante daquilo que nós pedimos é colocar Deus na condição de limitação. Peraí, Deus só pode me dar? Não. Deus pode nos dar muito mais. A palavra dele diz, Ele pode nos dar muito mais. Pede, mas pede com fé. Pede, mas pede com fé e já agradecendo. Como você tomou posse daquilo que você acabou de pedir. Porque você pede agora e duvida, é como a onda do mar. Aleluia. É a palavra dele que vai dizer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, no dia de hoje, querido, não duvide do nosso Deus. Muitas vezes nós temos o nosso Senhor ali limitado. Muitas vezes nós usamos a nossa religiosidade para pensar que somente nós somos merecedores dessa graça, dessa benevolência, desse favor de Deus. E quando nós vemos um ímpio, uma pessoa que não pratica a mesma fé que a nossa, prosperando, sendo abençoado, nós queremos atribuir aquilo ali a deuses ocultos. Se foi o nosso Deus que operou lá. Então, te convido a lançar na presença do Senhor Jesus, a reconhecer esse poderio. Deus é poderoso, querido. Deus é poderoso, irmãos. Tenha por certo que vocês, nós servimos um Deus poderoso. Você tem missão disso, você tem dimensão desse poder de Deus, que o mundo cabe na palma das mãos dele. O que é o teu problema diante da palma do Senhor Jesus, querido? O que é esse desejo aí que age no seu coração diante desse Deus que é grandioso em operar, galardoador em abençoar? Continue pedindo, continue batendo na porta, continue clamando, continue inclinando o seu coração, aplicando o teu clamor, a tua oração aos pés do Senhor Jesus. Se doa mais em oração, se doa mais em conhecer a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos e somos participantes dessa palavra, que são as maiores promessas do Senhor Jesus,
tem uma promessa do Senhor Jesus falando: não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou teu Deus, não temas, eu continuo sendo o mesmo, não temas, eu não mudei, não temas, eu continuo no trono, e quando Ele está no trono, aleluia, quem dá a última palavra é Ele. Os religiosos vão mandar você se apartar, os religiosos vão mandar você se calar, mas não se cala não, porque a última palavra vem do grande eu sou, aquele que tem por certo todos os nossos dias, escrito no livro da vida, que antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia, Ele já tinha todos os nossos dias registrados no livro dele. É a palavra que vai dizer, irmãos, se você abrir aqui a palavra em Salmo 139, você vai ler isso, que Jesus já tinha todos os nossos dias. Olha, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas que estão acontecendo no dia de hoje já foram todas escritas por Deus. Por isso que eu falo, o único que tem acesso ao nosso futuro é Deus, porque é a palavra que me dá esse respaldo. Quando alguém vem falar alguma coisa acerca de cartomante, de profecia, de tarô, ou algo do tipo de sorte, eu vou falar: não, Satanás pode até conhecer algumas coisas, porque ele se anda pela terra, mas o único que sabe o meu futuro, que conhece, que tem todos eles registrados no livro da vida dele, é o Senhor. Porque Salmo 139, versículo no número 16, vai falar: todos os meus dias já foram escritos por Deus, e antes mesmo de eu nascer, Ele já tinha me formado, gerado no ventre da minha mãe. Ele já tinha o meu nome, Ele já tinha o teu nome por certo, querido. Aleluia. Glorifica a Deus por isso, porque Deus já sabe o teu futuro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue buscando o nome desse Deus, continue se humilhando debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É a palavra do Senhor Jesus que vai dizer isso. Permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Continue suplicando, continue buscando, continue orando, continue entregando na presença do Senhor Jesus, até que Ele venha, até que do alto Ele libera as bênçãos serôdias, sem medidas, recalcadas, transformantes sobre a mim, sobre a tua vida, querido. Não desista. Se há um desejo, se há um clamor no teu coração, intensifique esse clamor, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Que você venha meditar mais na sua casa a postura dessa mulher cananeia. Que possamos até tomar por exemplo, né? A postura dessa mulher cananeia, muito linda. A postura desse centurião, de reconhecer que ele não era digno de ter aquela presença ilustre do Santo dos Santos na casa dele, e que apenas uma palavra já seria o suficiente, apenas uma migalha já seria o suficiente. Glória a Deus, aleluia. A tua oração tem poder, querido. A tua oração tem poder. Vou contar um testemunho rapidamente aqui, muito breve. Eu viajei o mês passado. E estava ministrando aqui e eu lembrei disso. E a minha reserva estava para eu entrar meio-dia, só que eu cheguei lá cedo. Aí eu liguei pro dono, né, da pousada e pedi para ele, né? Ele disse: eu cheguei cedo na cidade, será que você poderia liberar a entrada para eu poder descansar? Como se eu fosse, tipo, figura ilustre. Estou cansada da viagem, pode liberar. Aí eu falei assim: vou ver com as meninas se pode receber. Aí
Aí, pode ir, Vanessa. Entrei. Estava programado para eu entrar 2 horas da tarde, entrei 9 horas. Aí, e eu já fui doente, na verdade, viajar. Eu fui gripada, estava com férias, mas como já estava tudo certo, eu pensei, eu vou. Só que quando foi para eu voltar, estava para eu sair da pousada, meio-dia. Eu estava preocupada, que aquele dia eu não estava muito boa. Estava com o corpo febril, estava cansada, estava um pouco com falta de ar. E aquele dia amanheceu igual hoje aqui. E eu estava preocupada. Só que meu ônibus ia sair 8 horas da noite. E eu tinha que deixar a pousada meio-dia. Aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma? Eu vou orar aqui. Peguei, levantei, o café ia terminar 10 horas. Levantei 9h30. Dobrei o meu joelho ali e comecei a orar a Deus. Pensei, ai Deus, eu estou com vergonha de pedir esse homem para eu ficar na pousada até a noite. Eu já pedi para entrar mais cedo. Ai Deus, toca no coração dele, que não precisa eu ir até ele, mas que ele venha até a mim. E que ele se prontifique em deixar eu ficar aqui até 8 horas. Eu comecei a orar ali, orei. Aí eu peguei e saí. Quando eu saí do quarto, aí eu já fui direto para a mesa, né? E quando eu estou lá na mesa, montei meu café. Quando eu estou indo lá para a sala, lá do café, ele, oi Vanessa, bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Só que eu até menti, Deus me perdoe, pai. Por quê? Eu não tinha dormido nada à noite. Porque eu estava com uma dor de cabeça, e estava tendo festa lá na rua esse dia. E eu fui dormir mais ou menos por volta de 5h30, 6 horas da manhã. E eu tinha comentado com a menina que trabalha lá, né? Ela chegou e falou assim, oi, Vândila. Ela, se incomodou com o barulho, eu disse, não dormi nada essa noite. Eu dormi 5h30 da manhã. Ela, ai, minha filha, toma um remédio depois. Aí, dormiu bem essa noite? Aí depois eu peguei, tudo bem. Aí, tá bom, tomou café à vontade. Tudo bem. Peguei minha bandeja, sentei lá. Eu pensei, meu Deus do céu, ele vai falar nada. Ele, Vanessa, que horas que você tá de carro? Eu falei assim, não. Ele, que horas que tá o seu ônibus? 8 horas da noite. Ele, olha, deixa eu te falar, não precisa você sair antes das 8, tá? Pode ficar aqui. O tempo não está bom. Hoje a pousada costuma fechar, mas eu vou deixar ela aberta. A menina vai ficar aqui para fazer companhia para você, para te atender. Fica aqui até as 8 horas, tá bom? Não se preocupe, pode descansar. Aí na hora eu disse, meu Deus, eu nunca recebi uma resposta de oração tão instantânea. Já pensou se todas as orações que nós fizéssemos fossem assim hoje, 3 minutos? Aí de repente Deus, Aí a menina pegou e veio, né? Assim, ela pegou e fez assim, né? Tipo, passou pra trás dele assim pra mim, né? Aí ela baixou a cabeça, glória a Deus. Irmãos, tem orações que Deus vai responder rápido. Porém, tem orações que Deus quer mais de nós. Não que eu fiz a minha melhor entrega, mas eu acho que Deus foi tão... Deus foi tão generoso comigo e viu que eu estava tão ruim naquele dia, tão mal. E assim... Deus, Ele é galardoador em abençoar. Continue clamando, continue buscando, continue orando, porque Ele é fiel, digno e justo para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Então somente coloca no altar dele e continue se inclinando a Ele. Amém? As palmas engrandecem o nome dele.